Ei, meus queridos, bem-vindos a mais uma aula nossa, iniciando ela de um jeito diferente hoje, agora, perdão, na verdade, iniciando pelo GeoGebra, como prometi na aula anterior, lá no quadro. A gente conheceu o ciclo trigonométrico, a gente viu alguns elementos principais, algumas definições associadas ao ciclo trigonométrico, ou também chamada de circunferência trigonométrica, tá? Então, eu já fiz uma construção pré-definida, porque senão levaríamos tempo demais, né? Eu usei todos esses comandos aqui para a gente ver algumas coisas nesse momento da aula de hoje, ou da agora, tá? Desculpe. Então, vamos lá. Eu considero, né, como eu fiz lá no quadro, uma circunferência. Eu usei esse objeto matemático aqui no GeoGebra, é o formato da circunferência, geometria analítica. Vocês poderão ver isso no futuro conosco aqui nas aulas, se liguem. Então, eu considerei uma circunferência de centro na origem no plano cartesiano e raio de medida 1, que é o nosso ciclo trigonométrico, tá? Associado a um plano cartesiano, a um eixo horizontal e a um eixo vertical. Considerei um ponto P que pertence a essa circunferência, tá? Esse ponto P ele avança nessa circunferência bonitinho, beleza? Vou considerar agora, a partir desse ponto P, uma angulação, pois eu vou ter um determinado arco de medida x que subentende um ângulo em graus. Então, a medida desse arco em graus, nesse caso aqui específico, é 33,87. Daí eu vou ter inicialmente as informações sobre o meu ponto P e aqui eu vou oferecer para vocês a medida desse arco que tem extremidade, o ponto P, tá? O ponto P é o ponto de extremo do meu arco, ok? Se o ponto P coincide com o arco pode ser de 360 ou de 0 grau, é porque ele não está, né? Aqui é quase zero, é porque eu não estou conseguindo colocar perfeitamente em cima, mas aqui é 0,16, mas é praticamente zero, tá? Quanto mais ele se afasta do ar, maior o arco fica. Por falar nisso, o arco também pode ter medida em radianos. Então, um arco de 4 graus equivale a 0,07 radianos, né? Como já vimos. Um arco de 53 e alguma coisa, 53, não, 57, alguma coisa, é quase 1 radiano. A gente já fez, inclusive, em aulas anteriores. 1 radiano equivale ao que? 57, alguma coisa, por exemplo. Deixe me ver. Aí, 57,16 já está dando 1 radiano. Depende das aproximações que o GeoGebra está usando, tá? Vejam nas aulas anteriores sobre essa aproximação. Por exemplo, se considerarmos aqui 90 graus, né, que aqui é o meu arco, subentende um ângulo de 90 graus no meu ciclo, equivale em radianos a 1,57. O GeoGebra não oferece o radiano naquele formato com o π, né? Mas a gente sabe que o π vale aproximadamente 3,14, aqui equivale a π sobre 2, ou seja, 3,14 dividido por 2, aproximadamente 1,57, tá? Beleza. Então eu tenho arcos de várias medidas, tá? Quanto maior é o avanço. No segundo quadrante eu tenho um arco só obtuso, que no máximo é 180. No terceiro quadrante, no máximo, eu chego a arcos próximos a 270 graus, né? Aqui é a extremidade do terceiro quadrante, entre o terceiro e o quarto. E avanço para fechar a primeira volta positiva. Agora chegou no zero, ó. 0 grau equivale a 0 radiano, tá? Então, a primeira volta positiva é quase em 360. Beleza. Tá? Aqui a gente só vai estar vendo a primeira volta positiva mesmo, que nos satisfaz para que a gente conheça melhor o ciclo dinamicamente com o GeoGebra. Ok, então, eu vou considerar agora os arcos que são simétricos em relação a esse arco aqui, com várias possibilidades de posicionamentos para a simetria. Eu vou iniciar com o arco de extremidade P1, que é simétrico em relação ao eixo vertical. Ele terá uma angulação beta, tá? E um determinado comprimento em vermelho, ok? Esse comprimento eu vou explicitar aqui. Eu estou trabalhando agora, estou mostrando para vocês arcos simétricos em relação ao eixo vertical, aqui indicado com extremidade para o ponto P1, ok?
E esse arco, ele tem aqui nesse exato momento a medida de 133 graus. Se eu considerar um ângulo, né, de 43 para o meu ângulo básico, o seu simétrico em relação ao eixo vertical terá uma angulação de 133 em graus e em radiano 2,53, tá? Para visualizarmos melhor essa simetria, eu vou considerar esse segmento. Na simetria, o meu espelho fica aqui no eixo vertical e a distância desse ponto para esse espelho é a mesma do espelho para o seu ponto simétrico, dando assim dois arcos simétricos, esse menor em azul e o maior a partir da origem dos arcos, pensando apenas em arcos positivos, tá, galera? Para o ponto P1, beleza? Algumas curiosidades. O simétrico em relação ao eixo vertical, a gente pode observar o seguinte: se aqui é uma abertura de 43,33 graus, pensando em graus, né, temos também radianos, esse valor aqui, né, também será 46,33 graus. Essa abertura aqui também é igual a essa, porque a simetria ela indica igualdade de um lado e do outro do espelho. Eu tenho um espelho, então tudo aqui é refletido para cá da mesma forma. Ó, eu tenho agora 65 graus. Isso aqui será uma abertura de 65 graus também. Esse distanciamento aqui é igual a esse tamanho é comum para os dois, e aí vai. Então, se o meu arco estiver no primeiro quadrante, o seu simétrico em relação ao vertical vai estar no segundo. Se ele estiver no segundo, o simétrico vai estar no primeiro, tá? Se ele estiver no terceiro quadrante, o seu simétrico vai estar no quarto. E se ele estiver no quarto quadrante, o simétrico vai estar no terceiro, tá? E aqui tem as medidas para a gente brincar bonitinho. Se vocês quiserem, depois eu disponibilizo essa construção do GeoGebra que eu fiz, para que vocês possam mexer também, beleza? Então, falei da simetria em relação ao eixo vertical, vou esconder esses elementos, porque eu quero agora exclusivamente olhar uma outra simetria, que é em relação ao ponto P2, é uma simetria em relação ao eixo agora horizontal, tá? Eu agora quero verificar arcos simétricos em relação ao eixo horizontal, e para isso eu estou considerando um ponto P2 para a extremidade dos arcos. Deixa eu esconder inclusive o arco da outra simetria e habilitar agora um arco de comprimento, né, a partir da origem dos arcos C2, tá? Esse arco ele tem comprimento em radianos aqui nessa posição de 5,5. No máximo a gente sabe que em radianos é 6,28 aproximadamente, que equivale ao meu ângulo em graus de 360 graus, tá? Nesse caso está dando mais ou menos 315 graus. Eu vou deixar explícito aqui bonitinho, mostrar a angulação bonitinha através do ângulo delta, tá? Então, vou considerar também segmento para a gente ver melhor, que nem fizemos no vertical. A mesma ideia acontece no similar ao vertical, tá? Porém, o meu espelho agora está aqui no eixo horizontal. Então, essa distância é igual a essa. A associação com o eixo horizontal é a mesma para o seu simétrico e para o ponto P, no caso do primeiro quadrante, ou de qualquer outro quadrante, beleza? Esse tamanho é igual a esse. Esse arco é igual a esse. Então, se aqui é 46,19 graus, aqui embaixo, nesse arco aqui, esse restante verde que sobrou da circunferência, também é 46,19 graus, beleza? E assim acontece com os outros quadrantes. Se o meu arco estiver no segundo quadrante, que tem esse comprimento de 2,06 π ou 117 graus, o seu simétrico vai estar onde? Vai estar no terceiro quadrante. O seu simétrico em relação ao eixo horizontal, tá? Beleza. Se o meu arco estiver no terceiro quadrante, o simétrico vai estar no segundo. Se o arco estiver no quarto quadrante, o simétrico vai estar no primeiro. Beleza? Ok. Guardo aqui e vou ver um outro tipo de simetria, que a gente não pode alongar demais a aula. Vou deixar essas informações guardadas, vou esconder isso aqui,
inclusive o ponto P2, e habilitar um ponto P3. Também vou esconder esse comprimento de arco, um ponto P3, um ponto rosinha aqui, tá? Para trabalharmos agora a simetria em relação à origem do plano cartesiano, o centro também do meu ciclo trigonométrico, da minha circunferência trigonométrica. Se liga, galera. Então, vou considerar o segmento I3, uma angulação gama, esqueci brevemente aqui a letra grega, só estava lembrando a ordem, tá? Uma angulação gama, beleza? Essa angulação, para que a gente veja melhor, equivale a 231,63 graus nessa posição, tá? E em radianos 4,04, ok? Faltou habilitar o arco, é esse arco todo que começa daqui e vem até aqui. Tá? Porque o arco é tudo, a partir da origem dos arcos, beleza? Aqui é só a extremidade, mas a extremidade nos diz o posicionamento para o grau e para o radiano, beleza, galera? Então, se o meu arco tiver no primeiro quadrante, o seu simétrico em relação à origem vai estar no terceiro, ok? Essa abertura aqui de 51 graus é igual a essa abertura aqui, ó. Ela é exatamente igual. Aqui também terá 51 graus. Assim como aqui é o que falta para 90, né? 40 e poucos graus. Aqui embaixo também terá 40 e poucos graus. O que acontecer aqui, acontece aqui em espelhamento simétrico, tá? Então, se o meu arco estiver no segundo quadrante, o simétrico em relação à origem vai estar onde? No quarto quadrante, beleza? Se o arco tiver 126, o simétrico vai ter 233, ok? Mas o que é importante na simetria dos arcos? Justamente olhar essas faltas, essas angulações. Se aqui é um ângulo de 126 graus, aqui deve faltar alguma coisa, né? Aqui, se aqui fosse 135 graus, supondo que seja exato, 135 graus, falta quanto para 180? 25 graus, né? 25 graus, isso. Aqui embaixo seria também 25 graus. Não, 25 graus o que, gente? Faltaria 45 graus, desculpe. Aqui faltaria 45 graus se fosse 135. Aqui embaixo também seria 45 graus, tá? Ângulos opostos pelo vértice lá do ensino básico também. Quem não lembra, dá uma olhadinha nos livros de geometria, tá? De oitavo ano. De oitavo, sétimo ano, deve ter essas informações. Bom, o que eu trouxe aqui é uma simetria, tá? Simetria de arcos no ciclo trigonométrico, para que vocês também conhecessem melhor os arcos, né? E as suas várias medidas, sejam em graus, sejam em radianos, pensando em arcos da primeira volta. A gente agora vai lá para o quadro, que a gente vai expandir essas ideias e considerar também arcos em outras voltas, inclusive na volta para um sentido onde os arcos são negativos, no sentido horário. Beleza, galera? É isso aí. Valeu e vamos lá continuar nossa aula. Abraço! Então, pessoal, vindo lá do GeoGebra, tá? Vendo simetrias, ok? A gente conheceu um pouco de simetrias, dos arcos, enfim, a ideia disso, ainda na primeira volta positiva, e vamos continuar. Eu trago aqui um tipo de questão, beleza? Para dividir o ciclo trigonométrico em 12 partes iguais. Essa questão é similar da aula passada, que a gente dividiu em 8 partes, tá? E para tanto, o que é que a gente deve considerar? Se eu estou pensando na primeira volta positiva, no meu comprimento máximo do ciclo trigonométrico, que é um comprimento de quanto? 2π radianos, eu tenho que pegar esse comprimento e dividir por quanto? Por 12, que eu quero pegar. Isso aqui dividir em 8 partes iguais, perfeitas. Isso aqui vai dar uma divisão para cada parte de π sobre 6 radianos, tá? Então eu começo a partir do primeiro arco, que é o arco nulo, onde está o início dos meus arcos, nessa posição, como a gente viu por definição para o ciclo trigonométrico, e avanço π sobre 6. Π sobre 6 a gente sabe que em graus equivale ao quê? 30 graus. Então eu vou pegar isso aqui, como eu sei que nesse primeiro quadrante, ou melhor, inclusive também nos outros quadrantes, nos outros três além do primeiro,
todos eu tenho um ângulo de 90 graus, 90, 90, 90, 90, que dá 360, meu povo. Então, se eu quero divisões com 30 para cada quadrante, eu vou andar 30, depois eu vou andar mais 30 e mais 30. Vão caber nesse quadrante 3 divisões iguais, tá? A mesma coisa nos outros quadrantes. Eu vou ter mais uma, mais outra. São iguais, tá, galera? É porque meu desenho tá bem mal feito, mas cada pedacinho desse aqui é igual. É como se você estivesse considerando uma pizza dividindo ela em 12 fatias iguais, ok? Se liga. Então, ó, vou considerar mais outras e mais outras 3 aqui. Com isso, eu tenho 12 divisões. Se eu contar aqui, eu vou ter 12 divisões. 3 em cada um das 4. Se liga. Agora eu quero saber quais são esses arcos que delimitam essas divisões. O primeiro é de π sobre 6, que eu começo com o arco 0, ando π sobre 6. Tá? Depois eu vou andar de novo o quê? Mais π sobre 6, ou seja, mais 30 graus. Aqui é 30 graus, eu vou andar mais 30. Vai para onde? 60. Então aqui é um ângulo total de 60. Eu não vou ficar marcando um ângulo em graus, não. Eu só vou marcar em radianos aqui em cima. Beleza? Bom, ou eu posso botar aqui para a gente lembrar, ó, 30 graus também. Aí eu vou andar mais 30, vou para 60 graus. 60 graus em radianos equivale ao quê? Π sobre 3. Se você não souber o que é 60, é 30 mais 30. É só você somar π sobre 6 mais π sobre 6, que dá 2π sobre 6. Ou seja, simplificando por 2π sobre 3. Tá? Mas a gente viu nas primeiras aulas os básicos de 30, de 45 e de 60. Andando mais 30, vai para o de 90. 90 é o quê? Π sobre 2. Andando mais 30, eu tenho 90, né? Mais 30, ou seja, 120. Porém, eu posso pensar diferente. 120, ele é simétrico de quem? De 60. Porque o tamanho aqui, ó, 60. Eu vou aproveitar que a gente acabou de ver no GeoGebra. O tamanho aqui é 60 e o tamanho aqui também é o que? 60. Eles são simétricos, apesar do meu desenho não estar muito simétrico, mas eles são simétricos em relação ao eixo vertical. Se aqui é 60, aqui é 120, tá? E 120 é o que? O dobro de 60. A gente pode brincar com esses números, com essas contas, raciocinando. Um é o dobro do outro. É só somar um com o outro. Você pode achar de várias maneiras esses valores. Não precisa ficar fazendo proporção sempre. Tá? Aqui não é o de 60 graus, então aqui é o de 120 graus. O dobro de 60. Então aqui vale 2π sobre 3, que é o dobro de π sobre 3. Beleza? Aí eu ando de novo 30, tá? 30, vou andar o quê? 120 mais 30, 150. 150 é o quê? É simétrico do arco 30. Porque aqui o tamanho é 30 e aqui também o tamanho é 30. Beleza, galera? Então, 150 e 30. 150 equivale ao quê de 30? 5 vezes o valor de 30, né? Porque 5 vezes 30 é 150. Então, 5 vezes quem? Π sobre 6. Então, aqui vale 5π sobre 6. Aqui é o arco de 150 graus. Andando mais 30, meu povo, π. E π é simétrico de quem? Do arco 0. Tá? Pensando na primeira volta. Para arcos de 0, incluindo até 2π se aproximando. Beleza? Então, andando mais 30, se liga. 180 mais 30 vai para 210. E 210 é o que? Simétrico de quem? De 30 em relação à origem. A origem do plano cartesiano, tá? Ao ponto 0. Então, por quê? Porque aqui é 30, aqui também é 30, tá? Eu tenho uma simetria, ok? Em relação à origem. Pense comigo, se aqui é um tamanho de 30 e aqui também é um tamanho de 30, você tem duas maneiras para achar. Ou outras, na verdade. Você pode também diminuir, voltar, enfim. Mas eu vou falar duas. Você pode pegar 180,
para avançar até 210, você soma 30, ou seja, em radianos você pega π e soma π sobre 6, tá? Ou, aqui não é 30, aqui é 210, são simétricos, tá? 210 é o que de 30? 7 vezes 30, ou seja, 7π sobre 6. Beleza? Tudo isso está associado àquelas nossas primeiras aulas. Aqui, sabendo contar, multiplicar, somar, você vai longe. E é necessário, porque você tem que descobrir os arcos e onde eles estão. Lembrando que, só para a gente não esquecer, isso daqui ser 210 significa que eu estou considerando todo esse tamanho da circunferência. Ó. Mas aqui, para não ficar desenhando, riscando ela toda o tempo todo, eu só marco a extremidade final do arco, tá? Se liga. 210 andando mais 30, vai para onde? 240. 240 está associado a quem? A 60 em relação à origem, tá? E 240 é o que de 60? 4 vezes 60, meu povo. Então isso aqui vai ser o quê? 4π sobre 3. 240 graus. É até divertido fazer isso. Se liga. Bom, e aqui vai ser o quê? 270, que é 240 mais 30. E a gente já está careca de saber 270, que equivale ao quê? 3π sobre 2. Se esqueceu, pensa. 270 está associado com o quê? Com 90 graus. 90 graus, 270. 270 é o quê de 90? O triplo. Então é 3 vezes π sobre 2. Tá? Avanço de novo 30, vai para 300 graus. 300 graus está associado com quem? Pode estar associado aqui ao de 60 ou aqui ao de 120. Eu vou associar o de 60, que a conta é mais fácil de pensar. Tá? Se eu associar a qualquer dos simétricos, principalmente ao simétrico, principalmente ao simétrico mais básico, desculpe a demora da palavra, qual será o simétrico mais básico? O simétrico que está no primeiro quadrante. Todos os outros serão múltiplos a partir dele, tá? 360, ou 360. 300 é o que de 60? 5 vezes 60. Então, isso aqui equivale a 5π sobre 3. 5 vezes π sobre 3, porque π sobre 3 é 60. Andando mais 30, 330. Eu estou andando de 30 em 30 porque a questão pediu para dividir em 12 partes. E cada parte tem que ter 30 graus. Ou seja, π sobre 6 radianos. Tá? 330 está associado com quem? Com 150. É simétrico em relação à origem. Ou é simétrico aqui, ó, em relação ao eixo horizontal, ao ângulo básico de 30. 330 é o que de 30? 11 vezes 30. Ou seja, 11 vezes π sobre 6. E aí eu acabo as marcações das 12 partes iguais para o meu ciclo trigonométrico. Bom, eu basicamente consigo marcar vários arcos nesse ciclo trigonométrico. Fora essa questão, por exemplo, se eu tiver o arco de 5π sobre 4, quanto mede o arco de 5π sobre 4? Em graus, é um arco básico, ele está associado ao quê? A ser 5 vezes o π sobre 4. π sobre 4 é o quê? 45. Então, isso aqui vai valer 225. Logo, eu sei que π sobre 4 é um arco que eu vou posicionar no ciclo, na primeira volta, em que quadrante? Porque aqui eu estou vendo os quadrantes. Ó. 2π sobre 3, por exemplo, 2π sobre 3, por exemplo, pertence ao quê? Ao segundo quadrante. Já 7π sobre 6 pertence ao quê? Ao terceiro quadrante. É importante você saber em que quadrante pertence cada arco. Ele parou aqui, ele está nessa região, no terceiro quadrante do meu ciclo, que é dividido em 4 partes. Tá? Já 5π sobre 3 pertence ao que? Quarto quadrante. É importante você saber isso daqui. Então, 5π sobre 4, eu pego um arco aleatório. Ele pertence a que quadrante?
É difícil você pensar em radianos, você pensa em graus. 5π sobre 4 é 5 vezes π sobre 4. Ou seja, 5 vezes 45. 5 vezes 45 é 225. 225, meu povo, está onde? Pense, aqui é 180 graus. 225 é algo entre 180 e 270. O esquema é você conhecer os arcos das extremidades. Do ponto A, B, A' e B'. Lembra a nossa primeira aula do ciclo? Então, no ponto A eu tenho pressão na primeira volta. 0, no ponto B, 90, no ponto A', 180, no ponto B', 270. Mas é só você contar aqui, ó, 90 mais 90 mais 90. Tem várias maneiras de descobrir, tá? Então, 225 é um ângulo de onde maior do que 180 e menor do que esse. O arco, então, 5π sobre 4 vai estar aqui, ó. 5π sobre 4, 225 graus. Está desenhado feinho, mas tudo bem. Está ali, 225 graus, tá? Então, é um arco que pertence ao terceiro quadrante, ok? É bem fácil. Você, tanto com a informação do grau, consegue mais ou menos marcar esse arco no seu ciclo, como sabe dizer qual é o quadrante que ele está. Por exemplo, um arco de 2 radianos pertence a que quadrante? Aqui é radianos, tá? 2. 2 é um valor que está aqui dentro, é um valor que está aqui dentro. Está entre 0 e 2π, está na primeira volta. Porque 2π equivale ao quê? Π vale mais ou menos 3,14. Então, vale 6,28 aqui. A gente já sabe disso. Então, 2 está aqui dentro. 2 pertence a que quadrante? Porque o radiano nem sempre é só bonitinho com o π, né? A gente viu nas aulas anteriores que eu poderia ter um radiano, por exemplo. E 2 radiano vai estar em que quadrante? É um arco de que quadrante? O comprimento de arco 2. Bom, até aqui, como a gente inclusive viu no GeoGebra, vale aproximadamente 1,57. Então, 2 não poderia estar no primeiro quadrante. 2 deveria estar onde? No segundo quadrante, porque aqui vale mais ou menos 3,14. Se aqui é 1,57 e aqui é 3,14, 2 deve dar mais ou menos quanto? Por aqui. Não precisa saber onde é que está perfeitamente o lugar. Eu só quero que você diga, 2 pertence ao segundo quadrante. O arco de comprimento 2 radianos pertence ao segundo quadrante. Beleza? É isso. Vou finalizar essa aula aqui. A gente falou bastante, a gente bateu bastante lá no GeoGebra. Aqui de novo em exercício, outra aula grande, tá? Com bem detalhes. E a gente vai para a próxima aula pensando em várias voltas no ciclo. E aí eu vou de novo falar dos simétricos e eu vou trazer uma outra ideia, arcos côncavos, tá? Enfim, beleza? E aí a gente continua. Abraço, curte, compartilhe, se inscreve no canal se ainda não fez. Até!